Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, ainda o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone de São Paulo 1150526622. Nesta edição de Gente que Fala, ginecologista Dr. Assunto Iaconelli Júnior. Doutor Assunto, prazer tê-lo aqui. Igualmente, muito obrigado pelo convite. O senhor é especialista em medicina reprodutiva, essa é a tua especialidade, correto? Essa é a minha especialidade. E o que é o Fertility Medical Group? O Fertility Medical Group é um conjunto de clínicas que tratam de medicina reprodutiva. Sim. É um grupo que já tem 23 anos hoje. Começou muito pequeno e foi crescendo ao longo do tempo e hoje é um dos mais importantes do país. Só São Paulo? O senhor diz país? Tem em São Paulo, são 2 clínicas. Existe uma em Bauru, uma outra em Campo Grande, uma que está abrindo agora em Palmas e, por enquanto, esse é o grupo. O senhor fala com muita simplicidade, por enquanto, né? A ideia é sempre expandir, é sempre crescer, e, enfim, e levar esse tratamento para o maior número possível de pessoas. Parabéns. Obrigado. Também conosco, doutora Deise Duprá, que é cardiologista. Prazer tê-la aqui, doutora Deise. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Eu preciso que a senhora fale bem próximo. O prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. A senhora atua nos hospitais São Luís e Albert Einstein. Exatamente. São referências. Sim. Quando eu preciso de internação ou de algum procedimento, eu utilizo esses hospitais e no dia a dia fico no meu consultório. Psicóloga clínica, doutora Luara Lobo. Prazer tê-la aqui, doutora Luara. Prazer, boa tarde a todos. A senhora é psicóloga clínica e esportiva? Isso, eu trabalho, mas a minha especialidade é psicologia esportiva. Sim. Eu atuo com preparação de atletas, praticantes de atividade física. Posso dizer que é algo novo no nosso mercado? Sim, no mercado sim. Ela já existe há um bom tempo, né? Mas aqui no Brasil é bem recente. Quando eu falo mercado, é o Brasil em si, né? Porque esses recursos não eram utilizados no esporte, né? Sim, o pessoal não tem aquela impressão da psicologia, apenas a psicologia clínica, né? Sim. Não não sou louco, né? Mas a psicologia tem muitos recursos para auxiliar atletas, praticantes de atividade física, pessoal em reabilitação também, no esporte. E já há procura, porque quando diz que nós temos um produto novo no mercado, né? Tem a procura realmente, desperta interesse? Sim. Porque as pessoas falam, é novo, tal, mas daí a procurar é outra coisa. Até aí procurar o serviço, fazer o trabalho mesmo. Então, pela experiência que eu tenho, eu sou psicóloga esportiva porque eu sou ex-atleta, eu era nadadora e eu sentia muita falta dessa parte de psicologia na minha experiência, né? Por isso que eu busquei a área. E os técnicos, quando trabalham, atletas, a gente trabalha muito em equipe multidisciplinar e quando o pessoal tem a experiência de ter esse profissional da área, o pessoal gosta bastante e consegue ver a importância. Assim. Já eu vou perguntar mais para você certo, detalhar a tua atividade. Com certeza. Doutor Assunto, reprodução assistida é solução mesmo? É solução. Sim. Os casais... quando chegam ao ponto de precisar de uma reprodução assistida, realmente é o último recurso que eles têm para conseguir uma gravidez. E o que a gente tem que raciocinar é em termos de probabilidade de um casal. Então, só fazendo um jogo aqui. É bom que o senhor esclareça isso, porque quando se fala em reprodução assistida, não é? Então, primeira coisa, quem procura, não é?
A culpa, o homem coloca a culpa na mulher, sempre, lógico. No nosso Brasil, a mulher é sempre culpada. É que, na verdade, não existe culpa nisso, né? Exato. Isso é que precisa ser esclarecido. É um problema que é do casal, né? Sim. Aquele casal, naquele momento, ele não consegue uma gestação por algum problema. Sim. Tá? Pode ser do homem, pode ser da mulher, pode ser dos dois. E muitas vezes, em 20% das vezes, nós não encontramos absolutamente nada na pesquisa. Então, a gente não conseguimos identificar se é um problema do marido, se é um problema da mulher, ou se é um problema dos dois. Simplesmente nada aparece. Né? Certo. Então, uma coisa que os casais têm que se preocupar é em relação ao tempo em que eles estão buscando essa gestação. Então, se nós pegarmos 100 casais que querem uma gestação durante o primeiro ano. Então, durante o primeiro ano, desses 100, 80 vão engravidar. Isso é estatística, não tem como fugir disso. Vamos para o segundo ano, esses 20 que não engravidaram. Mais ou menos 20 a 23% deles vão conseguir a gestação durante o segundo ano. Tá? Os que não engravidaram, vamos para um terceiro ano. A probabilidade de gestação espontânea para esses casais, a partir daí, é de 3%. Existe uma data limite para um casal procurá-lo? A data, quem vai dizer é o uma casal. Idade limite, uma idade. O ideal é que seja o mais precoce possível, de preferência antes dos 35 anos. E quando, aí é o outro, quando alguém decide que há necessidade disso, também haveria uma idade para isso? Então, a idade é justamente aquela idade em que o casal quer uma gestação. Quer dizer, não adianta eu falar para um casal que está tentando há 5 anos uma gravidez e não consegue, se ele não quer ajuda. Né? Então, ele acha que ainda pode continuar tentando. Então, ele tem que se convencer de que realmente ele precisa de uma ajuda para engravidar. A ajuda pode ser de uma forma mais científica ou menos científica, vamos dizer. Então, com uma maior complexidade ou uma menor complexidade. Mas isso depende do casal. Doutora Albertina Duarte. Prazer tê-la aqui, doutora Albertina. Aqui. Hoje você está com duas. Hoje as mulheres estão em maioria. Que maravilha! Doutora Albertina, dia 12 de abril, Dia Nacional do Obstetra. Também aproveitando o doutor assunto na mesa, há motivo para comemoração, para eventos? Extensivo ao senhor também, doutor Assunto. Deixa ele responder primeiro, que eu estou chegando, quero ver. Então, eu acho que a comemoração hoje em dia no nosso país é uma coisa complicada, né? A gente vive um momento muito difícil, acho que para todos, né? Não só para os médicos, com essa crise toda que existe na saúde. A Albertina pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, que ela trabalha no serviço público e eu não, né? Mas o que nós vemos são notícias sempre muito ruins, né? Em relação à medicina e em relação à obstetrícia. E vivemos um momento agora que é o momento do Zika vírus, né? E que, na verdade, ninguém sabe direito ainda o que fazer com isso, né? Qual é a solução, qual é a melhor conduta, se as pessoas devem adiar a gestação, não devem adiar, se devem, enfim, não se sabe o que fazer. Qual o melhor tratamento, qual a melhor conduta. O melhor tratamento realmente é a profilaxia, quer dizer, acabar com o mosquito, coisa que vai ser impossível, porque não conseguiram com a dengue, não conseguiram com chikungunya, e o mosquito está aí se proliferando. E, na verdade, o desenvolvimento da vacina seria a solução para isso. Mas eu queria que a Albertina complementasse, porque não é minha área de especialidade, vamos dizer. Doutora Albertina, teve motivo para se comemorar? Né? Eu queria ter. Mas eu acho que um país que não conseguiu reduzir a mortalidade materna, né, que foi uma proposta, né, um compromisso da Organização Mundial de Saúde, que nós tínhamos que ter 35 por 100 mil. Quer dizer, na verdade, se comparar isso com Portugal, que tem 10 para 100 mil, né, nós somos longe. Então, o Brasil está ainda com o dobro, quer dizer, as mulheres morrem por causas evitáveis na gestação, que é eclâmpsia, que é hemorragia, infecção pós-parto. Isto é num pré-natal do SUS
né? Eu considero isso inadmissível, né? Nós temos um sistema gratuito. A Argentina, que todo mundo diz que está mal, tem uma mortalidade materna menor. O Chile tem uma mortalidade menor. Então, isso eu acho uma situação preocupante. A questão do câncer de colo de útero, também eu acho que nós, com o Papa Nicolau, que é uma tecnologia tão baixa, tão barata, né? Então, a gente devia ter menos casos. 4.800 mulheres por ano morrem de câncer de colo. E o câncer de mama, que é 58 mil casos novos, sendo que ainda morrem 19 mil mulheres. Nós estamos numa guerra, né? A AIDS, a gente aumentou, um programa maior do mundo, né? Realmente o melhor programa do mundo é a AIDS. E hoje nós temos mulheres que morrem 4 mil por ano. Então, se nós pensamos, 4 mil mulheres morrem por quase 5 mil de AIDS. 5 mil de câncer de colo, são 10 mil. 18 mil de câncer de mama, já são 28 mil. E a violência. Então, eu acho que isso atinge a mulher, porque atinge a mulher e atinge nós, obstetras, né? E ginecologistas. Câncer, AIDS, a questão do HPV, a vacina do HPV, que realmente não foi o sucesso que a gente queria, porque houve uma falta de divulgação. Você viu, todo mundo corre atrás da vacina do HN1. Nossa, todo mundo. E por que a vacina do HPV não está aí? Quer dizer, então não teve uma boa divulgação, não foi oferecida gratuitamente nos postos. Eu acho que São Paulo tem a comemorar, eu comemoro, porque a gravidez na adolescência em São Paulo diminuiu e é uma das melhores. Toda hora a gente recebe convite para apresentar essa experiência exitosa. Eu acho que a gente vai comemorar algumas coisas em termos de... São Paulo está tendo uma profilaxia muito grande da questão da dengue, saiu no jornal até hoje, mas a gente tem Zika, a gente tem tanta coisa que os médicos hoje ficam abismados. Doutora Albertina, quando a senhora chegou aqui ao programa, as mulheres são maioria, a doutora Deise, a doutora Luara, e a senhora fez uma observação na sua explanação que a mim, como jornalista, chama a atenção, porque eu convivi no jornalismo com a informação da mortalidade infantil. Mortalidade materna, ninguém fala. Ninguém fala. Então, na verdade, doutora assim... Deise concorda, né? Concordo, e atualmente na nossa área da cardiologia tem aparecido um número crescente de pacientes com doença hipertensiva 66 mil específica da gravidez. Morreram ano passado, 66 mil morreram por problema cardiovascular, as mulheres. Recebo com frequência mulheres jovens, até então saudáveis, e que desenvolvem hipertensão e diabetes na gravidez, que são coisas extremamente preocupantes. Então, fica aquela preocupação conjunta, aquele cuidado conjunto do cardiologista e do obstetra, para que essas gestações tenham um final adequado, né, com um feto nascendo não tão prematuro, tentando retardar essa prematuridade, que é um fato extremamente frequente, né, nesses casos. Sim, eu acho interessante essa colocação, porque eu vejo muito, eu sou psicóloga, né, nessa área, e a gente sempre viu muito, né, programas de prevenção, de um cuidado até com essa mãe também, e até como o senhor estava falando anteriormente, não só a psicologia do esporte, né, ser uma área que às vezes não é muito divulgada, mas não sei como que na área de vocês, que vocês trabalham, mas um profissional dessa área também de psicologia, dentro de um programa desse, auxiliando essa mãe, dando um suporte, porque tem a questão também do emocional, né, diante de uma situação dessa. Na alimentação, assim. né? As pessoas, Também. assim, existe um percentual de pacientes que se alimenta muito bem, é extremamente cuidadoso, até excessivamente cuidadoso com a alimentação, mas eu acredito que a grande massa, o grande contingente dessas grávidas se alimentem mal, com muito alimento industrializado, dieta muito sódio e potássio. Exatamente. Fala do miojo, miojo desse sempre, dieta né? riquíssima em sódio, pouco alimento natural, preparado na hora. Então, doutora Deise, eu vou interrompê-la, que sempre que este assunto é abordado aqui, a doutora Albertina citou muito sódio, mas eu, por exemplo, eu vou a um supermercado, eu não sei ler aquele rótulo, com exceção do que não contém glúten, eu não sei mais nada. Porque o resto a gente não enxerga, né? Não, Será mas que eu não podia sei. fazer uma Não, campanha? Mas eu não sei. Não, eu não sei interpretar aquele o supermercado, zero açúcar, por exemplo.
É um... O supermercado é uma armadilha, né? Porque você colocou em casa, você vai comer, você vai consumir aquilo. Então, muita coisa a gente tem que barrar no supermercado. Colocou em casa, já era. Então, já que a doutora Albertina citou o miojo, né? O potássio vai lá em cima. Eu vou nessa linha, e é verdade, é química pura, nutrientes praticamente ausentes, né? Carboidrato e sódio, enfim. E é uma coisa extremamente difundida na alimentação, porque é rápido, é barato, é fácil, você faz em qualquer copinha no seu trabalho, enfim, é uma alternativa barata, simples, e que as pessoas acabam se utilizando de um veneninho. Doutor né? Assunto, eu não sei ler aquele rótulo, né? Eu não tenho conhecimento do que aquelas combinações E você produzem. que é super aguçado para ver as coisas, as letrinhas, imagina. Não, mas Precisa eu não levar entendo. óculos, né? Não, mas não é questão de ler óculos, de levar o Não é óculos para visão, ler. né? Não é a visão. Interpretação. O conhecimento claro. do que produz, né, aquele conjunto de sais que tem ali. Retenção de líquido. Tem um deles lá, aumento de pressão as pessoas falam, o hidrostática. pão integral. Aí veio um dos doutores aqui e falou, não, o pão integral produz açúcar, então para o diabético é um veneno ele comer, sabe? Na realidade, agora tem a moda do zero glúten, zero lactose. Zero glúten é o mais famoso que existe, não E contém é glúten. tudo, exatamente. Então, assim, Não contém lactose, dieta não tem contém... Esse muito de campeão. modismo. É a dieta, antigamente tinha a dieta de Beverly Hills, a dieta de South Beach, agora é a dieta, né? Enfim, teve no passado dieta do Dr. Atkins, enfim, um monte. Mas, doutora Deise, até que ponto Agora essa... é do Khan a moda, né? Até que ponto essa alimentação correta ajuda a prevenir problemas cardíacos? Se eu disser uma simples arritmia, eu estou falando... Olha, em questão... Estou errando, porque nada é simples. Né? No que diz respeito à arritmia, veja bem, existem pessoas que têm sabidamente uma piora desse quadro com a ingestão, por exemplo, de café, vinho tinto, licor, pela presença de uma substância chamada tiramina. Então, existem pessoas que têm arritmia independente de tudo isso. Existem pacientes que você pede para ele suprimir tudo, ele segue a orientação corretamente e ele continua com arritmia. Por quê? Ele tem uma miocardiopatia isquêmica, porque ele tem um prolapso mitral, ele tem alguma alteração anatômica ou funcional que vai determinar aquele quadro de arritmia. Existem pessoas que têm um coração absolutamente normal e que têm aquela sensação de palpitação ou aquela arritmia desencadeada por estresse, nervosismo ou excesso de café mesmo. Agora, com essa moda do café expresso em todo lugar, é uma delícia, eu também tenho na minha casa. A senhora só está falando de coisa boa aí, né? então. Tá falando de coisas café, do nosso dia a dia. vinho. Está falando só de coisa boa. Então, já coisas- estou preocupado. Coisas do nosso dia a dia, Sim. né? Enfim, então, assim, de vez em quando eu atendo pacientes que reclamam de insônia, e quando você vai conversando e vai tentando tirar a informação, você percebe que é um executivo que fica em reunião o dia inteiro, e cada reunião são Regado duas a café. rodadas de café. Reuniões Exatamente. regadas a As café. reuniões são regadas a café. E chega à noite e a pessoa não desliga. Então, a gente tem que fazer um bem bolado para não tirar totalmente o prazer dele tomar um café, que é uma delícia de fato, e também para não torná-lo uma vítima daquele abuso de café. A Luara é que pode orientar para acabar com esse estresse. Sim, sim, porque eu acho que até também a quantidade de café, tudo isso, também tem um pouco a ver exatamente com o estado da pessoa, né? Com o emocional, com o estresse, com a carga do dia a dia, né? Tem o que fazer para se desligar? Então. A doutora Deise deu uma carga de atividades e componentes que chega no fim da tarde, já à noite, e para acalmar, toma café. Né?
Exatamente. O que fazer para superar isso? Então, o pessoal fala muito de uma prática de atividade física, né? Para a pessoa dar uma relaxada, uma desestressada, não só no corpo, mas na mente também, né? Só que é importante a pessoa encontrar uma atividade também que tenha a ver com o perfil dela, com a necessidade dela, né? Hoje em dia, isso das corridas, meias maratonas de rua, o pessoal tem muito, é muito prático, né? Pega seu tênis, você pode dar uma corridinha em qualquer lugar, né? Mas tem pessoas que trabalham, né, executivos, que trabalham com tomada de decisão. E, por exemplo, quando ele vai fazer uma corrida, por exemplo, ele está correndo, mas está pensando no trabalho, né? O que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer amanhã, o que aconteceu hoje. Ou seja, o corpo dele relaxa em partes, mas a mente não desligou totalmente. Então, ele termina a atividade como se ele não tivesse feito aproveitar nada. esse assunto que você está abordando e aqueles que têm o hábito de fazer os exercícios antes de dormir. Então vai dormir com a adrenalina lá em cima. Lá em cima. Né? Até que ponto isso favorece ou prejudica? Exatamente. O horário. Então, isso depende da rotina de cada um, né? Por exemplo, eu trabalho com o pessoal que joga pôquer. Eles viram a madrugada, por exemplo, né? Jogando. Então... Doutora Albertina, esse assunto. Falando até do café, né? A parte da alimentação mesmo, porque tem jogo que demora 10 horas e eles tomam café, né? Bastante, assim. Então, nesse caso, por exemplo, de trabalhar de tomada de decisão de executivo, o que eu sempre sugiro é uma atividade que trabalhe com a mesma região do cérebro de tomada de decisão do trabalho, que é um tênis, que você vai ter a leitura do adversário, que vai exigir do seu cérebro um raciocínio. Super interessante. Porque, por exemplo, ele vai correr, mas vai ficar pensando no trabalho, porque a região do cérebro, o córtex pré-frontal ali, que é o de tomada de decisão, ele não está sendo trabalhado. Então, essa pessoa pode não se desempenhar tão bem, por exemplo, no tênis, quando ele vai jogar, mas ele não vai conseguir ficar pensando no trabalho, ou um boxe, né? Ele vai levar um soco, ele tem que ter a leitura do adversário, ele tem que estar no presente, né? Isso que a gente fala muito. Você está com o corpo lá fazendo atividade, mas está com a cabeça no trabalho, isso dá lesão, né? Acontece um monte de coisa. Então, é interessante buscar essas atividades, né? Que trabalhem com a tomada de decisão, porque aí pode ser que ele não se desempenhe tão bem na modalidade, mas ele vai sentir aquela sensação que relaxou depois, sabe? Doutora Albertina, sempre que a senhora vem aqui, a gente aborda um assunto que é a educação sexual na escola, em casa. A senhora é ferrenha defensora da educação sexual. A gente avançou, a gente estacionou, a gente regrediu. Eu acho que os pais avançaram, né? Porque os pais hoje, todo pai sabe, por exemplo, que o filho já não casa virgem, que a filha já não casa virgem. Quer dizer, todos os pais hoje, a maior parte, sabe. Algum pai chega para mim, uma mãe chega, eles já estão namorando, já estão morando juntos, eles já estão... Não adianta dizer sou a favor ou contra. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem a mínima importância. Você pode ser a favor ou contra e os seus filhos terem uma atitude sexual, né? E, na verdade, os pais orientam para atrasar a primeira atividade sexual, mas nós temos uma média de que as adolescentes estão em torno de 14 a 16 anos a primeira relação. Pasmem, né? Estou dizendo a média. Então, você pode dizer, minha filha teve só com 32 anos. Mas a média é entre 14 e 16. Igual a média para os meninos também. Está quase igual meninos e meninas. Mas o mais que assusta é o tempo de contato. Então, uma relação sexual de uma menina vai acontecer nos primeiros 3 meses de namoro. Está fazendo parte do namoro a primeira relação. E cada vez mais as mães vêm ao Hospital das Clínicas, ao consultório, falar, olha, eu estou com medo que a minha filha engravide, que ela pegue uma doença. Então, os pais estão tendo uma atitude muito preventiva. Eu acho que a escola não se adaptou. Eu acho que a escola tem que... A escola está atrasada. A escola está atrasada e os professores estão com medo de abordar. Eu acho que na questão eu acho que a grande resposta é que a escola promova grupos, eu digo, oficinas dos sentimentos, de emoções, discutindo. A professora não precisa ficar uma enciclopédia ensinando. Nós temos que mudar
estudar. Não adianta ficar, o ovário mede tanto, a vagina é isso, o anticoncepcional é isso. É discutir. Por que os adolescentes não usam, por exemplo, camisinha? Por que você não... O que você acha? O que você acha de um menino que não usa preservativo? Aí elas vão dizer, é porque é chupar bala com papel, ou então porque atrapalha a relação. É discutir. Quer dizer, a questão da AIDS está voltando entre os adolescentes. Os pais estão sabendo. Os pais estão sabendo do HPV. Então, a mudança de comportamento. Tem que ficar careta não usar preservativo. O seu filho não usa preservativo, ele também não escova o dente. É a mesma coisa. Eu lembro de uma vez o Drauzio Varela falar da questão de teria que ficar careta não usar preservativo, e agora eu insisto. Quer dizer, você ensina seu filho a tomar banho, a escovar os dentes, e tem que dizer hoje, o preservativo tem que fazer parte da conduta. Como hoje você limpa o mosquito para não ter dengue. E HPV? E HIV? Que seu filho pode passar o resto da vida tomando medicação. Sífilis está recrudescendo. Então, é absurdo se sífilis está voltando, se HPV está aumentando. Sífilis não tinha sido superada? Bom, daqui a pouco nós vamos ter varíola, Zancopé. Eu acho que é Mas isso. Mas nós recebemos no último jornalzinho do Conselho claro. Federal de Medicina uma orientação para pedir, na rotina dos pacientes, VDRL e FTABS. Então, quer dizer, a coisa está aumentando. Existe uma, sabe, uma epidemia. E o tratamento, né? Quer dizer, você vê benzetacil, que era tratamento, está faltando. Quer dizer, uma loucura. Então, você vê as coisas, quer dizer, como é que volta a sífilis? Como é que volta a gonorreia, que hoje não chama mais gonorreia? Então, veja, então se estão voltando as velhas doenças e as novas não foram, a AIDS, na verdade, está aumentando ainda nas pessoas mais velhas, nas mulheres casadas e nas adolescentes, então tem alguma coisa mal feita. Não estão usando preservativo. Não estão usando preservativo. Senão não estaria como está. Como toda quarta-feira, a presença do Dr. Nelson Letísio conosco, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Dr. Você está em ordem? Eu não estou conseguindo ouvir o Dr. Letísio aqui para que a gente possa conversar com ele nessa edição. Dr. Letísio, tudo bem, Dr. Letísio? Então a gente vai para o intervalo e... Ok, Dr. Letísio? Você está ouvindo, Dr. Nós vamos para o intervalo e retornaremos em instantes com gente que fala. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar
para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Tudo bem, Dr. Letísio? Tudo bom, Zé Copé? Como que você está? Tudo em paz. Dr. Letísio, eu gostaria de abordar com o senhor hoje cirurgia plástica para recuperar a forma física após a gravidez. Existe uma cirurgia específica indicada, doutor Letísio? Olha, Zancopé, não é bem assim que existe uma cirurgia bem indicada ou propriamente dita. Vai depender de inúmeros fatores, Zancopé, de como a parturiente ela conduz a sua gravidez durante esse período de gestação, porque vai depender muito do tanto que ela aumenta de peso, do que acontece durante a gravidez e principalmente da genética de cada paciente, Zacopé. Isso é muito importante. Tem meninas de 18, 20 anos de idade que têm um filho só que engordou, aumentou de peso 8 quilos, 9 quilos, 7 quilos durante a gravidez e o abdômen fica todo cheio de estrias, ele fica bem flácido, o músculo reto abdominal se afasta muito. Então, isso depende muito da genética de cada paciente e, obviamente, também do controle de peso durante a gestação. Mas, via de regra, Zancopé, as sequelas maiores, entre aspas, pode chamar sequelas de pós-gravidez, são a diástase do músculo reto abdominal, ou seja, um afastamento do músculo um do outro, porque o próprio nome diz, os músculos retos abdominais, eles são dois músculos paralelos, em que eles se afastam devido à distensão da bainha, e você tem que fazer um reposicionamento desses músculos para que haja uma recondução da parede abdominal na posição correta, ou seja, mais reta, e não aquela protrusão que ocorre depois da gravidez. Então, mesmo que a paciente às vezes faça exercícios, faça academia, aquela protrusão ela não consegue corrigir, e principalmente a flacidez de pele abaixo do umbigo, ou seja, no infraabdominal, que fica aquela pele exuberante ali devido à distensão exagerada que houve durante a gravidez.
Isso é o primeiro passo. E também você tem as mamoplastias, né? Porque não existe uma regra. Tem mulher que, após a amamentação, ela tem uma hipertrofia mamária e essa hipertrofia persiste. Então, ela continua com a mama grande, às vezes meio caída e volumosa. Tem alguns casos que há, ao contrário, há uma hipotrofia da glândula. Então, a glândula hipotrofiando, a mama diminui de tamanho, fica flácida e cai. Então, Zé Copé, é difícil falar para você que existe uma cirurgia específica pós-gravidez. É um contexto em que a mulher deve se cuidar para tentar não ganhar muito peso, e tem aquela parte da genética que ela não controla e que pode ocorrer alterações inerentes ao cuidado dela durante a gravidez. Mas isso, a cada caso, a gente tem que avaliar, Zé Copé, é mais ou menos por aí. Ok, agradeço ao Dr. Letísio, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico, a sua atenção com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Dr. Letísio. Paz, Zé Copé, boa votação domingo, que nós todos consigamos ficar livres de toda essa mazela que está acontecendo no nosso país, né? Gente que Fala tem hoje a doutora Albertina Duarte, a doutora Deise Duprá, a doutora Luara Lobo e o doutor Assunto Iaconelli Júnior, né? Doutor Assunto e doutora Albertina são ginecologistas. Este estudo, esta proposta do governo de utilizar implante contra gravidez na adolescência, isso é rede pública, doutor? Eu estou muito feliz, né, porque nós já estamos com um estudo no Hospital das Clínicas. Na verdade, a gente tem um ambulatório. Eu fico muito feliz que a gente se antecipou a essa situação. O que foi se antecipar? Foi que tem uma pesquisa financiada pela Organização Pan-Americana de Saúde, onde nós estamos tendo a prevenção da segunda gravidez. Então, adolescentes que já tiveram filhos ou tiveram aborto, a gente está colocando implante e colocando discutindo com elas, fazendo discussão, e a gente pode pôr à disposição esse estudo, que é inédito em São Paulo, no Hospital das Clínicas, com o professor Baracá, e eu considero que hoje, em São Paulo, principalmente, a gente reduziu 40% da primeira gravidez. O Brasil não conseguiu reduzir mais do que 20%. São Paulo ajudou 10%. Então, o Brasil só 10% que reduziu. Então, essa possibilidade é uma oportunidade de discussão do método que dura 3 a 5 anos, que ele tem já a experiência de que não tem contraindicações, mas é preciso avaliar a parte física, a parte cardiológica, e até para adolescentes com problemas cardíacos, o implante, eu estou colocando junto com o Hospital do Coração, o INCOR, a gente está colocando em algumas adolescentes que têm problema cardíaco também. Então, nós temos uma experiência boa. Eu acho que é uma grande oferta para os adolescentes, porque elas estão tomando pílula no dia seguinte, elas estão tomando pílula de forma errada, mas é neste momento que o menino precisa ser também computado, dizendo assim, você tem implante, você tem um DIU, não estrague o seu implante, não estrague o seu DIU. Use, faça o seu parceiro usar preservativo. Então, essa inclusão do menino, eu acho fundamental. Acho que é exatamente o ponto, né, Albertina? Eu me lembro há uns, 40 anos atrás... Eu era contra o implante. Porque era uma dose alta. Que eles fizeram um programa para colocação de DIU e esterilização voluntária das mulheres, né? E distribuíram kits para isso, distribuíram DIUs. Isso funcionou durante alguns anos, mas na época eu acho que existia uma resistência muito grande, né, a esse tipo Ela acabou de dizer que era contrário. Eu era contra, eu era do movimento de mulheres. Era contra por quê? Porque eu achava que não havia uma discussão suficiente, as pessoas não se falavam. Hoje não, hoje a menina está na internet, hoje todas as mulheres sabem. Então havia muitas mulheres que eram contra, elas colocavam de, eu quero tirar, eu não sei, eu não fiz. Então hoje nós somos 40 anos depois, as pessoas mudam, e eu também mudei, porque as doses são menores, os DIUs são diferentes, mas principalmente a discussão. Eu sempre fui a favor do direito de decidir. Hoje uma menina sabe para o dia seguinte
e não pode continuar tomando 8 vezes no ano, no mês, todo final de semana. Então, é isso que eu acho que nós estamos na mesma tão época, comum né? entre elas que elas falam PDS. Ela usou PDS. PDS é pílula do dia seguinte. Usam até, sabe, uma abreviatura. Usam a pílula no dia seguinte como se fosse um anticoncepcional, né? Exato. Doutor Assunto, nós estamos falando de gravidez na adolescência, que é a área da doutora Albertina, e a área do senhor é fertilidade, mas aí já em casais. Existe, eu perguntei sobre a idade. Por que o governo imagina, não é o governo, o Conselho Federal de Medicina imagina que esse limite possa ser dispensado? Então, na verdade, o Conselho Federal de Medicina havia colocado um limite para isso, para que a mulher só pudesse engravidar até os 50 anos. Mesmo que seja lógico, é absurdo, né? Porque cada um é dono de si e o governo não pode te impedir de fazer o que você quiser com o seu corpo. Tá? Se uma mulher tem o desejo de engravidar com 55 anos e ela tem condições para isso, por que não? Né? Quem sou eu para dizer para essa mulher, não, você não pode engravidar? Isso é a mesma coisa que você não pode adotar uma criança, né? Exatamente, isso vai contra a Constituição. Né? Então, isso permaneceu durante um tempo curto e hoje em dia eles revogaram. Uma então vitória, a mulher, né? Uma vitória. A mulher pode engravidar quando ela quiser. Agora, proporcionar essa gravidez ou não, lógico, uma mulher com 50 anos, 52 anos, não vai engravidar de forma espontânea. Ela vai precisar de uma ajuda para isso, uma ovodoação, alguma coisa assim. E aí cabe ao médico, né, discernir se aquela mulher tem ou não condições de uma gestação sem riscos. Eu fiz parto de mulher de 51 anos, 52, já faz muitos anos, e elas são ótimas mães. Uma delas deixou de trabalhar. Gestação? A primeira gestação. E ela é ótima mãe, excelente mãe. Então, eu acho que é isso que você falou, o direito, né? E hoje ela vai ser... Uma mulher com mais de 40 anos se cuida muito mais do que uma adolescente. Sim. Eu faço parto de mulheres com 50 anos numa boa. Uma de 14, eu me apavoro, né? Porque realmente é mais... Mas, doutor Assunto, eu vou insistir num aspecto. O casal que o procura, é a mulher que o procura, é o homem que o homem é muito difícil, né? Às vezes, bem menos. A iniciativa do homem acho que está lá embaixo, no 0,001%. Normalmente é o casal. Sim. A mulher leva o marido ou o casal vai... Eu acho não. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que é um assunto tão difícil de ser tratado no nosso país, assim como eu disse a ela que a psicologia, né, no esporte é ainda algo temido, né? A fertilização, eu fico imaginando a penúria dos casais em abordar este assunto. Então, você falou tudo. A penúria dos casais. Normalmente, quando vem uma consulta, eu sou ginecologista, então quem marca a consulta está em nome da mulher, não tem o nome do marido naquele momento, eu tenho a hora que eles sobem para a consulta. O senhor atende as mulheres. Não, eu atendo o casal. Sim, não, mas eu estou falando no caso específico, isso, né? E a imensa maioria vem junto. São poucas as mulheres que vão sozinhas. Tá? Elas sempre trazem o companheiro, o marido. Porque chega num estágio em que o casal discute. Eu acho é uma cumplicidade que eles têm. Muitas vezes ninguém mais sabe, só os dois. Tá? Eles não contaram para a família, não contaram para os amigos, não contaram para ninguém. Tá? Eles procuram como assim, uma esperança de conseguir realizar um sonho. E enquanto esse sonho não se concretizar, eles mantêm isso em segredo e muitas vezes, mesmo engravidando, eles não contam. Sim. De que foi através de uma mas não seria bom assistida. Que isso fosse divulgado? Então, você acha que esse segredo é o... Eu acho que o segredo não tem a menor importância aí, né? Eu acho que a forma como a mulher engravidou não tem importância nenhuma. O importante é que seja uma gestação saudável e segura. Né? E querida, exatamente. Né? O resto não tem importância, na verdade. Na ovodoação, por exemplo, né, uma mulher de 50 anos. Com 50 anos, normalmente a mulher conta que
Ela engravidou através de uma ovodoação porque é completamente antifisiológico. É uma gravidez que não deveria ter acontecido. Agora, uma mulher que tem, por exemplo, uma menopausa precoce e que tem uma ovodoação aos 35, 38, 40 anos, normalmente não fala nada para o filho de que a gestação foi resultante de uma ovodoação. Tá? Porque isso não vai ter importância nenhuma. A não ser que exista um problema lá na frente, que precise de um, sei lá, transplante de medula, alguma coisa assim, mas não tem importância nenhuma. E eu acho também que existem intromissões, vamos dizer, da justiça em relação aos procedimentos, é verdade, os procedimentos que a justiça quer resolver que são realizados, que eles querem impor coisas que vão contra todo o bom senso que existe no mundo inteiro. Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher, um casal homossexual, aonde a mulher utiliza o sêmen de doador. E ela engravida e ela vai registrar o filho no cartório. Existe uma jurisprudência onde o cartório só pode registrar esse filho, tá, se contar quem é o doador. Tá? Sendo que uma das premissas para a doação é o anonimato. Sabe? Então, são coisas que acontecem que são absurdas. Sim, sim. São absurdas. É contramão do que se É contramão do que se faz. Né? Sim. Então, chega uma juíza ou um juiz, tá, que acha que a verdade para ele é aquela, não é a do resto do mundo. É a dele que prevalece. Então, ele vai e coloca esse obstáculo, esse empecilho terrível. Doutora Deise, a gente ouve falar sobre milagres de emagrecimento. Existe? Existe, você me conta. Olha, nada, nem a própria cirurgia bariátrica dispensa uma dieta saudável e exercício. Né? Então, assim, existe uma infinidade de produtos alardeados como emagrecedores. Existe muita gente ganhando dinheiro com isso, mas, na realidade, engodo. Né? E qual é o malefício que isso pode trazer para a pessoa que quer emagrecer rápido, quer fazer o milagre da gordurinha evaporar? Veja bem, vários produtos são diuréticos, então o sujeito tem a ideia de que perdeu peso, mas na verdade ele perdeu líquido, e nem sempre isso é vantajoso, certo? Porque o corpo humano é grandemente composto por líquido. Existem outras substâncias que fazem perder peso, aspas, né? Aumentando o metabolismo por indução de taquicardia. Você provoca uma taquicardia, com isso o seu consumo basal de calorias aumenta e, com isso, você tem uma perda de peso. Exemplo, hormônio tireoidiano, aqui mesmo, né, derivados de anfetaminas. Então, não são meios seguros, fisiológicos, podem induzir a problemas. Né? Se a pessoa tem uma arritmia o resultado oculta, da perda de peso é imediata, mas o problema... recupera. Você não vai poder, a pessoa não vai poder tomar aquilo a vida inteira, correto? Então, do momento que para, acaba recuperando. E recupera rapidamente, até com um ganho além daquele peso que tinha previamente aquela substância. Então, existem infinitas substâncias sendo usadas, hormônios tireoidianos, diuréticos, beta-estimulantes. Então, coisas que não são adequadas, que não são fisiológicas, tá? E que realmente podem prejudicar, podem até induzir a arritmia. Completamente fora do contexto, mas é comum hoje em dia as pessoas que tomam bebida alcoólica com energético. A senhora que é cardiologista deve tremer. Sim, entre os jovens isso é extremamente comum. Às vezes entre pessoas nem tão jovens também, mas um uisquinho com energético, vodka com energético. E agora com Viagra, os jovens com Viagra e com Cialis e com estimulantes para potência, porque eles acham que eles ficam sem potência e agora tomam com Viagra. E então, os energéticos, eles têm uma grande quantidade de cafeína e aminoácido para deixar em um estado de alerta, deixar ligado, né?
e combater o sono, dar mais pique para dançar de madrugada, etc. e tal. E realmente já tem um ou outro trabalho demonstrando que isso pode induzir hipertrofia miocárdica. Então, não é recomendável, embora seja vendido livremente e com Não existe nenhuma regulamentação sobre isso. Não existe nada que... Nada. A senhora que é cardiologista e quando a orientação, vê isso daí fica... A orientação é de acordo com a própria sintomatologia. Às vezes também tem passe livre, né, Deise? Passe livre, totalmente. A pessoa... É liberada. A venda, comercialização é liberada. Inclusive para menores de idade. Festa de 15 anos. Exatamente, é à vontade. Então, assim, a pessoa toma, se sente bem, ela continua usando. Eventualmente toma, tem um prolapso mitral ou tem uma sensibilidade maior, sente uma taquicardia, tremor, alguma coisa, aí a pessoa já recua, já se controla. Mas, infelizmente, porque é uma coisa totalmente artificial e que não traz benefício algum, infelizmente o uso é crescente. Luara, estamos às vésperas da Olimpíada e psicóloga esportiva. Esse momento o estresse que os nossos atletas sofrem nesta Olimpíada específica, porque a cobrança é maior, né? Você vai nadar lá, você tem que trazer a medalha para cá. Você está em casa, deixa a medalha em casa, não deixa a medalha embora. É engraçado porque... Copa do Mundo que eu diga, né? Exatamente, isso que eu ia até comentar. Por causa do ocorrido na Copa do Mundo aqui, né, com a seleção brasileira, foi a primeira vez que o COB até teve essa preocupação e agora está com uma equipe de psicólogos lá, junto com o coach. No início eu perguntei se era novo. Se era novo. Se era um produto novo, né? A psicologia esportiva. Sim, sim. E agora a primeira vez que eles tiveram essa iniciativa, essa ação de ter 3 profissionais da área lá mesmo, dando um suporte. Ainda não é o suporte ideal, né? Que são 3, mas eles fizeram uma ação, esses profissionais, de pegar os psicólogos que trabalham com alguns atletas, se reunir, tentar criar um trabalho em conjunto. O vôlei, o Zé Roberto Guimarães implantou no vôlei há décadas. Há muito tempo. A Sâmia, a Laje... Sequência do Zé Roberto utiliza o mesmo processo. Exatamente. O basquete usa. Por que é tão difícil que os outros esportes descubram isso? Exato. Tem alguns... não é uma coisa que tem em todos os lugares, né? Mas é interessante, começou no futebol, na verdade, né? Quando o Brasil foi campeão do mundo. Em 58. Exatamente. Tinha o João Carvalhais, ele fazia parte da comissão. Ele queria tirar o Garrincha. Ele queria tirar o Garrincha porque disse que o Garrincha não era inteligente o suficiente. O Milton Santos falou, ele não precisa ser inteligente, ele só precisa jogar bola, pelo amor de Deus. Mas é isso também, né? Que cria-se uma fantasia, né, do psicólogo tirar alguém da equipe ou colocar, e por causa desse ocorrido, o futebol ficou muito fechado para esse tipo de profissional posteriormente, né? Mas hoje em dia tem, como eu disse anteriormente, os profissionais, o vôlei, que já trabalharam com profissionais dessa área, eles mantêm, tem na categoria de base, mantém um trabalho, né? E outros esportes? Existe judô, natação? Existe, que você a equipe praticou? Sim, a equipe do judô é muito forte. Disse que sentia falta de um. Na minha, onde eu treinava, não tinha. Né? Mas de natação específica, onde eu trabalho lá na Unisanta em Santos, é a única equipe de natação que tem psicólogo só para natação e outros profissionais. Tem médico esportivo, fisioterapia, nutricionista também. O Brasil avançou, pelo menos, nesse aspecto. No Pinheiros, por exemplo, eles têm 3 psicólogos, mas são 3 para todas as modalidades lá, né? Por atacado, não é específico só para uma. Aí geralmente, a orientação, né? Eu faço um por atacado, eu tenho psicólogo. Às vezes as equipes contratam por fora, por ver a necessidade, né? Mas, assim, eu achei um avanço muito grande a ação do COB para as Olimpíadas desse ano aí, né? Quer acrescentar alguma coisa? Estava comentando com a doutora Albertina. Próximo, por favor. Estava comentando com a doutora Albertina que é uma abordagem muito interessante e de grande valor, porque são pessoas jovens,
com um alto nível de cobrança de técnicos, de colegas, da própria família, e que, às vezes, em função desse treino, foram assim separadas muito precocemente da família. Né? Então, tiveram que mudar de cidade para treinar, para participar da seleção. Então, acho que a abordagem de um profissional da área de psicologia é de muito valor. Com acho que agrega muito. Sim, e é um trabalho que tem sido da base, né? Porque muitas vezes você pega coloca na principal e essa pessoa já veio com várias questões, né? De ser afastada da família. Então, é mais importante na base do que, né, na principal. Tem várias habilidades que já têm que ter sido trabalhadas para chegar... E o choque social, né? Porque sai de muitas vezes de um meio muito família, pobre, né? Uma família carente, vai para uma exposição. Sim. Então, na questão da sexualidade, na questão de ter filhos. Exatamente. E, de repente, fica também muito exposto, né? Porque realmente os outros jovens se espelham. Né? Eu fico imaginando se houvesse assim, se todos os atletas usem preservativo, porque eu uso, né? Se houvesse Seria essa maravilhoso. propaganda, né? Olha só, se todos os jogadores Neymar, Ronaldo, falassem, eu também uso camisinha, né? Eu visto a minha camisa, preservativo. Mas doutora, quando você falou... Eles têm um monte Eu disse que olha a propaganda que seria. Né? Mas quando você comentou, né, a respeito na escola, eu fiquei pensando nas equipes que eu trabalho, né? Porque são adolescentes que moram em repúblicas e esse tem vários problemas relacionados a isso, por exemplo, né? Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Luara Lobo, tem algum endereço eletrônico que possa localizá-la? Sim, tem a minha página no Facebook, que é L Lobo Psicologia Esportiva. Tem um site também, que é www.llobo.com.br e tem um e-mail, contato@llobo.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Obrigada Gente que a Fala. vocês. Doutor Assunto, tem um endereço eletrônico que possa localizá-lo? Fertility, com y.com.br. Fertility tem 2 L's e Y? Não, é um L só. É um L só. Esse é meu... Eu preciso de 3 óculos, né? Um para longe, um para perto e outro para achar os dois. Então, às vezes eu... Repete o endereço, por favor. www.fertility.com.br. Doutora Deise Duprá, o endereço? O endereço é www.pulmonare.com.br. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Doutora Albertina, é sempre gratificante tê-la aqui. Eu tenho agora, vou pôr este programa, vou pôr no portal, porque agora nós somos um portal, portal Casa do Adolescente. Então, está sendo muito visto. Casa do Adolescente. Casa do Adolescente. E vou contar, acho que logo, quando acontecer, que a gente fez um aplicativo que foi premiado e que o jovem que é de Catanduva, chama Jonathan, vai para os Estados Unidos, agora no dia 24, apresentar o produto que é de prevenção da gravidez na adolescência. Eu quero algum dia trazer o jovem quando ele voltar dos Estados Unidos e quando tiver o aplicativo na rede. Temos um aplicativo feito pelos adolescentes. Parabéns. De prevenção de gravidez. Lembra que eu tinha comentado? Isso, e você é o primeiro que sabe agora aqui falando, tá bom? O empenho da senhora é maravilhoso, é contagiante. Estou muito feliz. Quando a senhora fala sobre o teu trabalho, é maravilhoso. Tá? E vamos nos encontrar em Garça. Em Garça, quando eu puder ir, né? Quando pudermos ir. Né? Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benevené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.